Boa tarde, 17 horas e 10 minutos, dessa sexta-feira, 2 de agosto de 2013. Bem, hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a sociedade brasileira e que alguns consideram de menor importância, mas é um tema que agrega desconfianças de um lado, um pouco de reformas de outro e que sempre está na ordem do dia. Falando sobre imposto e sociedade. Para falar sobre o tema, Pedro Delary, que é presidente do Sindicato de Auditores Fiscais Nacionais. Ele vai falar sobre esse tema e vai esclarecer dúvidas que vocês tenham e também colocar temas que quase a imprensa em geral não aborda. Pedro, por gentileza, qual é em termos de imposto, o Brasil é justo ou injusto com seus cidadãos? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Também aos nossos internautas. O nosso sistema, Patrícia, é um sistema injusto. Por que ele é injusto? Porque incide principalmente sobre o consumo, incidindo muito menos do que deveria sobre a renda e o patrimônio. E por que isso é injusto, incidir sobre o consumo? Você imagina, por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000, né, e que tem uma carga tributária pessoal de 35%. Então, ela paga de tributo R$350 e fica com R$650 para ela, para gastar no que ela quiser. Só quando ela gasta, ela já tem embutido nos produtos? Imagine que uma pessoa que ganha R$1.000 consome tudo aquilo que ele ganha. Sim. Né? E aí, na realidade, 650 ele consumiu e 350 foi para o governo. Então, imagina agora uma pessoa que ganha R$100.000 e que tem a mesma carga tributária. Então, ele vai contribuir ele vai sobrar 65 mil para ele e 35 mil vai para o governo. Quer dizer, a sobra que existe para quem é mais rico é muito maior do que a sobra que existe para quem é mais pobre. Por isso, o sistema tributário ele não pode ser apenas proporcional, ele tem que ser progressivo. Essa discussão é muito antiga e nunca se resolve. Quais são as resistências para que haja uma modificação na legislação? Veja bem, o principal problema está primeiro no que você falou, é um assunto muito árido, que as pessoas preferem deixar para os especialistas tratarem. E eu costumo dizer, né, e já disse isso algumas vezes em outros locais, que quando você tem 1 milhão de pessoas que não conhecem seus direitos, tem outra meia dúzia de pessoas que conhecem muito bem os direitos de todos eles. Mas vai usar em causa própria, não vai usar em benefício da sociedade, vai usar em benefício próprio. Então nós temos um sistema político no Brasil que hoje os políticos são eleitos basicamente por financiamento externo. De empreiteiras, etc. Justamente. Quem financia? Quem financia os políticos é justamente aquelas entidades ou pessoas que têm interesse em deixar a coisa como está. Né? Então esse é o desafio que nós temos. E essa é a nossa luta do nosso sindicato. Mostrar que os auditores fiscais não são apenas cobradores de impostos. Né? Na verdade, nós somos a primeira linha da defesa da sociedade no combate a essa negação. E quando um não paga, o outro vai ser chamado para pagar. Então, a nossa função é correr atrás de quem não quer pagar aquilo que tem que pagar. Quem paga imposto de renda no Brasil? O pobre. Pobre é a classe média. Eu diria que o peso maior da carga tributária é assumido pela classe média, em primeiro lugar, né, que somos todos nós, a maioria de nós, e a classe pobre, que arca na medida em que o imposto incide sobre o consumo. Se você dá uma esmola para um mendigo, né, e o mendigo vai comprar leite e pão com aquela... Ele vai pagar o imposto. Ele virou contribuinte.
Porque né? ele E a carga tributária dele é alta. Qual é a carga tributária de 1 litro de leite? Não, isso eu não sei te dizer, até porque são tributos estaduais, né? O ICMS principalmente incide sobre o leite, mas há algum tempo atrás, porque agora diminuiu a incidência sobre a cesta básica. Tentativa de tentar maquiar. Cerca de 5 anos atrás, o real que você dava para o mendigo, e o mendigo ia lá comprar com aquele dinheiro pão e leite, mais ou menos 35 centavos ficava de imposto e 65 centavos era o custo do pão e do leite. Hoje eu não sei como é que está, mas não deve estar variando muito, não. Toda vez que todo ano, quando tem que fazer o imposto de renda, a pessoa física, há pequenas alterações. Essas alterações nunca são a favor do contribuinte. Por quê? Bom, mais uma vez, quem é que legisla no país? Né? Se você tem uma necessidade de um determinado dinheiro para fazer frente às políticas sociais do governo, né, o que acontece? Alguém vai ter que pagar essa despesa. Né? E se há uma opção legislativa de aliviar os mais ricos, quem é que vai pagar? É a classe média, os mais pobres, como eu falei. Então, ano a ano, a garfada aumenta mais um pouquinho, principalmente pela não correção da tabela do imposto de renda, né, que é um dos mecanismos mais perversos que existe. De aumento de carga tributária e de imposto inflacionário. Antigamente, antes do INSS, havia Instituto dos Bancários, Instituto dos Marítimos, etc. e tal. Nessa época, tudo funcionava. Antes de juntarem todos os fiscais da Receita Federal, as coisas funcionavam melhor ou não? Bom, essa época, foi 1968 até 1968, perfeito. Você tinha várias fiscalizações, fiscal de renda, fiscal de consumo, fiscal de aduana, e depois juntou na Secretaria da Receita Federal. Eu acredito, e o próprio contribuinte que assevera isso, né? A Receita Federal é extremamente eficiente, né? Segundo a percepção dos contribuintes, e é um órgão que é um órgão de ponta, reconhecido internacionalmente, né? Ninguém gosta de pagar imposto de renda, mas antigamente você entrava nas filas para entregar a declaração de imposto de renda. Hoje todo mundo declara pela internet, né? E o próprio cruzamento de dados facilita o combate à sonegação. Então, acho que a Receita Federal hoje está bem preparada, apesar de não estar ainda com o nível de pessoas e de equipamentos que poderia estar para ser um órgão ainda melhor. A malha fina tem ampliado a capacidade de trazer gente para a malha fina? Tem ampliado pelo seguinte, por causa do cruzamento de informações. Hoje você tem várias informações de cartório, informação de banco, informação de cartão de crédito, informação de várias fontes que se cruzam com o que você declara na sua declaração de imposto de renda. E, evidentemente, quanto mais fontes, quanto mais informações a Receita tem, mais facilidade de pegar aqueles que buscam burlar o imposto de renda e sonegar impostos. Qual é a relação do sindicato de vocês com a classe política? É tormentosa ou é pacífica? Não, veja bem, o que nós preservamos e queremos que continue assim, é que a Receita Federal tenha autonomia para trabalhar, né? Que não haja interferência política dentro da Receita Federal. É evidente que algum nível de interferência, ainda que nós não queiramos, acaba tendo, né? Mas a Receita Federal certamente é um dos órgãos que hoje tem menos interferência política. Por exemplo, indicação política dentro da Receita Federal não existe. Desde o secretário, hoje o secretário da Receita Federal é um auditor fiscal e todos aqueles que possuem cargo de chefia, todos são funcionários da Receita Federal. Há planos de carreira para a Receita Federal? Olha, a pessoa entra atualmente nós temos 13 padrões de vencimentos. A pessoa entra no primeiro padrão e ao longo da carreira, demora mais ou menos de 12 a 18 anos hoje, nós achamos que é muito, tem que diminuir reduzir o tempo de você chegar até o final da carreira. Isso porque há uma questão de mercado, né? Não digo que o auditor fiscal ganha pouco ou ganha muito. A questão há uma questão de mercado e os melhores profissionais têm que trabalhar na Receita Federal, porque se você não puder atrair os melhores profissionais, a Receita Federal não seria um órgão de excelência como é. Tanto de excelência que o Silvio Santos foi pegar o Sandoval na Receita Federal para poder regularizar o seu povo.
Mas não foi só o Silvio Santos, não é o único empresário que busca na Receita Federal. Então nós temos que, para manter esses bons quadros, e é interesse da sociedade, é interesse do governo, é interesse de todo mundo, que a Receita Federal seja eficiente para combater a sonegação, né? Então, esse nível de excelência é garantido com um bom nível de remuneração, evidente. Como é que vocês estão uma campanha nacional para tentar melhorar, dizer que esse imposto merece ser corrigido a favor da sociedade, a favor do cidadão? Como é a campanha de vocês? Olha, a campanha, ela ataca nesse momento a questão do imposto de renda. Como eu falei no início, o que nós precisamos no Brasil não é uma reforma tributária, aquela reforma que fala da guerra entre os estados. É uma parte importante, mas não é a única. Nós precisamos de uma mudança de orientação tributária para que o país, Brasil, passe a tributar da forma como os países desenvolvidos do mundo Quem é o melhor país que tributa com maior adequação? Olha, geral, os países mais desenvolvidos, os países da chamada OCDE, né, que são os países mais desenvolvidos do mundo, Europa, Estados Unidos, eles tributam na faixa de 45% a renda e cerca de 30% o consumo. Aqui no Brasil essa equação se inverte, né? É exatamente ao contrário. Então o que nós estamos querendo chamar a atenção é que tem que haver uma mudança na orientação, na verdade uma revolução tributária, não é uma reforma tributária, porque a revolução mexe com a cabeça das pessoas, né? E nós temos que fazer com que o cidadão entenda que ele está sendo burlado, ele está sendo até mesmo tripudiado por certos interesses que não são os melhores interesses sociais e que fazem com que a distribuição de renda no Brasil seja tão injusta. E nesse caso aqui dessa nossa campanha, que nós chamamos de imposto justo, é apenas uma parte, né? Quase que a ponta do iceberg, né? Que é a correção da tabela do imposto de renda. Ela se encontra defasada em mais ou menos 60% porque os governos não corrigiram a tabela conforme a inflação. Então, todo cidadão que entra na tabela progressiva do imposto de renda, para calcular o seu imposto ou ter o imposto descontado na fonte do seu empregador, ele está sendo burlado em cerca de 60%, está pagando 60% a mais do que deveria pagar, né, pela falta de correção da tabela. É uma enormidade, né? Você vê que uma pessoa que ganha hoje 2 salários mínimos e meio, ele já é contribuinte do imposto de renda. Mas em 1995, quem ganhava 9 salários mínimos era isento, né? Então, é claro que o salário mínimo pode não ser o único ou o melhor parâmetro, mas dá para a gente ter uma noção, né, de que quem ganhava 9 salários mínimos era isento e hoje uma pessoa que ganha R$ 1.710, que não é nenhuma fortuna, já passa a ser contribuinte do imposto de renda. As resistências do governo são na média gerência ou na alta gerência? Olha, eu diria que se você for conversar com a média das pessoas mundo é a favor. que apoiam o governo, são a favor. Mas aí entram outros interesses que estão naqueles que estão mais perto da cúpula. E eu não diria que, não estou acusando de ter interesses escusos, mas interesses equivocados em relação à necessidade econômica de manter-se o status quo. Por que vocês não vão para a rua, já que manifestação virou moda? Vocês não vão para a rua para fazer manifestação também? Mas nós fomos no dia 11 de junho, que teve a grande manifestação das eleições centrais, nós participamos e o mote da nossa participação foi justamente o imposto justo e a justiça fiscal. Só que é muito difícil você alcançar a grande mídia, né? Porque a grande mídia é patrocinada e controlada por essas pessoas que também controlam o Congresso Nacional, né? Mas, se você me permitir, eu queria explicar um pouco essa proposta do imposto justo, esse projeto de lei que nós vamos... É um projeto de lei. É um projeto de lei. Na verdade, são 2 projetos. Um é um projeto de lei e o outro é uma proposta de emenda constitucional. Eu vou explicar primeiro... Explica a diferença para o público entre medida constitucional e projeto de lei. A proposta de emenda constitucional é um projeto, né,
que busca modificar a nossa lei maior, que é a Constituição. Né? E o projeto de lei é um projeto para criar uma lei que modifica ou modifica uma outra lei ou introduz novos conceitos no sistema tributário, no caso tributário nacional. Então, em relação ao projeto de emenda constitucional, a proposta é de mudar a Constituição do Brasil. E o projeto de lei é apenas para criar uma lei, porque com uma simples lei você resolve o problema que você quer. Você apresenta através de que político essa? Olha, nós temos um político aqui de São Paulo que está nos ajudando, que inclusive foi o que entrou com a PEC, com o projeto de emenda constitucional, é o Vicente Cândido, que por sinal é do partido do governo e que tem, como eu te falei, não é todo mundo que tem a mesma visão. Tem uma visão bastante progressista e que combina exatamente com a nossa visão. E tem outros deputados na Câmara que vêm trabalhando esse projeto, essa emenda constitucional. Ela, inclusive, hoje, o relator apresentou o relatório para ser submetido à Comissão de Justiça e Tributação, de Justiça e Cidadania, né, a CCJ da Câmara, e nós pretendemos que ela já seja avaliada como um primeiro passo no Congresso Nacional. E ela está há quanto tempo nessa averiguação para passar pela comissão, para ir para... Foi tempo recorde. Né? Graças à nossa mobilização, nós conseguimos... Normalmente você tem projetos de emenda à Constituição que estão parados há 10 anos. Esse ele está andando com menos de um mês, né? E só não andou mais rápido porque teve o recesso no meio. Né? Mas acredito que já, próxima semana ou na outra, ele já vai estar cumprindo mais uma etapa. Mas deixa eu explicar então o que é o... Explica, por favor. O nosso ouvinte está querendo saber, afinal, que projeto de emenda à Constituição contém, qual é o conteúdo desse projeto? Então vamos começar pelo da emenda constitucional. Você vê que existe o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então você tem o seu carro, eu tenho o meu carro, quem tem carro paga IPVA. Aí eu pergunto para você, helicóptero é um veículo automotor? Esse que anda aí por cima de todo mundo, do trânsito caótico aqui de São Paulo, é um veículo automotor? Sim. Sim, porque senão ninguém chegava ao trabalho. Um jatinho dos bacanas aí, aqueles milionários que podem comprar um jatinho, né? É um veículo automotor? Sim. O Gugu ganhou pela sua saída da Record. Pois é. Um iate, desses iates enormes que a gente vê aí na Angra dos Reis e tal, uma lancha, aquelas lanchonas, são veículos automotores? São. Pagam IPVA? Não, não pagam IPVA. Apesar de serem veículos automotores, só o seu carrinho é que paga IPVA. O lanchão e o jatinho não pagam. Esse projeto é para que paguem. Né? É emendar a Constituição para dizer, olha, a lancha, o jato, o helicóptero é um veículo automotor e, portanto, deve pagar IPVA, assim como o carro paga. E não é incomum alguém dizer, mas espera aí, mas o governo asfalta as estradas, mas não asfalta o ar, nem asfalta o mar. Como é que você vai cobrar, então? Não tem mesmo que cobrar. Acontece que imposto não é para fazer estrada. O IPVA não é necessariamente para fazer estrada. Imposto não tem vinculação específica, porque senão nenhum de nós pagaria pedágio. Né? Quer dizer, não é para construir estradas, é para, por exemplo, melhorar o transporte público. Pode ser para outra coisa também, mas no caso, para melhorar o transporte público. Por quê? E eu pergunto a você se não seria justo, ao invés do prefeito de São Paulo estar propondo aumentar o preço da gasolina, aumentar o estacionamento, criar pedágio urbano, por que não cobrar do helicóptero daquele que está indo para o trabalho por cima desse caos todo? Será que ele não tem a obrigação e o dever até de contribuir para a melhoria desse caos urbano e a melhoria do transporte público? E está poluindo. Pois é, ainda está poluindo. Então a nossa proposta é essa, é que esses recursos da tributação, do IPVA, das lanchas, dos iates, dos helicópteros, seja capitalizado integralmente para a melhoria do transporte público. Né? E isso é basicamente constitucional, basta uma pequena mudança
num ou dois artigos da Constituição, que se garante a destinação de 100% da arrecadação desse tributo para melhorar o transporte público, basicamente, que é usado pelos mais pobres. O Barbosa, será que é contra ou a favor disso? Olha, eu acredito que ele vai ser a favor, né? Eu acho que qualquer um que analise isso sob o ponto de vista da justiça fiscal, e mesmo sob o ponto de vista da constitucionalidade, que o parecer, por exemplo, da CCJ é no sentido da constitucionalidade da proposta, né? E eu não tenho a menor dúvida disso, e principalmente, mais do que constitucional, ou paralelamente ao fato de ser constitucional, ela é absolutamente justa. O sentido do imposto é o rico financiar o mais pobre. Não é a classe média financiar o mais pobre, ou a classe média se financiar. É quem tem muito, quem tem excedente de renda, financia quem precisa mais, quem tem Ele, para burlar o imposto, comprou um apartamento agora em Miami, $480 mil. Quem? O Barbosa. Ah, não sei. $480 mil, um apartamento via uma empresa fantasma que ele fez. Grande brasileiro, não é? Veja bem, ainda que eu tivesse uma posição sobre isso, eu não poderia te dar em função da eu estou provocando. Eu estou provocando porque eu acho um absurdo. E eu vou pedir licença para não cair na sua provocação. Estou provocando porque virou um herói nacional e não é nada disso. Ser vergonha contra os outros. Bem, vou fazer um pequeno intervalo, são 17 horas e 30 minutos. Eu, na volta, vou conversar de novo com o Pedro de la Rue sobre a questão do imposto no Brasil e ele vai explicar um outro que ele ia explicar, mas eu interrompi com esse gracejo, ele acabou não explicando. Voltamos já. O álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível pra gente. O desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais que viraram 10 páginas diferentes. Era a troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sacilândia, que é um mundo fictício onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sacilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos, e tem um coelho super-herói, que é como se fosse o host ali do álbum, e os seus amigos e as outras criaturas esquisitas, e engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, eu devo ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os PNGs separados, tá vendo? Isso aqui, ó, ele anima assim, um a um. A gente usou programador web, programador de banco de dados, programador front e back-end. O prazo é muito importante para você ter ideia também do quanto isso vai te custar, do investimento tanto de tempo quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano. E não é feito exclusivamente para crianças. Eu tenho certeza que tem muito adulto, muito adolescente que vai se divertir. E é deixar a criatividade rolar, né? Porque eu acho que ainda dá para fazer muita coisa usando como base um álbum de figurinha animado.
Bem, voltamos com Visão Plural no segundo bloco. Hoje temos a participação do tributarista, eu vou chamar tributarista entre aspas, o presidente do Sindifisco, Sindicatos Nacional dos Auditores Fiscais, Pedro Delarry. Ele estava explicando no primeiro bloco a diferença entre dois projetos que eles estão discutindo e está lembrando agora no intervalo que em outros países os ricos querem pagar imposto. No Brasil, o rico foge do imposto. Explica de novo a questão que você falou do carro, do iate, que eu acho muito importante ficar clara essa questão. O IPVA, ele não incide sobre veículos aquáticos e aéreos. A nossa ideia é que incida. Por quê? Ônibus paga IPVA também. Ônibus paga. Todos. Caminhão paga. Mas uma coisa importante, no nosso projeto, nós estamos propondo uma imunidade, que é a isenção só que escrita na Constituição, para jatos comerciais, para lanchas, navios comerciais, porque se nós aumentarmos, nós fazemos incidir o IPVA, imediatamente é repassado para o consumidor. O que nós estamos tributando são aqueles de lazer, ou aqueles particulares, né? O helicóptero que o sujeito, em vez de ir de carro para o trabalho, ele vai de helicóptero. E ainda por cima sem pagar IPVA. Né? São Paulo é o segundo, tem a segunda frota do mundo. Frota do mundo de helicópteros. Então, essa abundância de riqueza tem que ser tributada. Né? E aí eu estava explicando para você que algumas pessoas falam, não, mas não se asfalta o mar, nem se asfalta o ar. Então não se pode cobrar IPVA de aviões e lanchas. Que não é verdade, porque o imposto, ele não é um dinheiro que é vinculado a determinada coisa. Né? O IPVA não é para fazer estrada, assim como o IPTU não é para iluminar rua só. Pode ser usado para iluminar rua e pode ser usado para outras finalidades, por exemplo, para pagar Bolsa Família, o que quiser. O imposto não é um dinheiro carimbado, a não ser saúde e educação, né, que tem uma vinculação constitucional. E o que nós propomos, então, é que os donos de helicóptero financiem o transporte público urbano. Aí sim, vinculando, e aí a gente faz através da Constituição essa vinculação, o pagamento, o fruto da arrecadação do IPVA de lanchas e jatos, a melhoria do transporte público urbano. Isso se pode fazer e nós vamos propor isso. Uma coisa, você acha que a Receita tem estrutura para poder tomar conta desse universo que vocês querem alcançar? Não é a Receita, a fiscalização estadual. O IPVA é um tributo estadual, portanto é cobrado aqui em São Paulo pelo governo do estado de São Paulo. Né? Agora, cada estado tem a sua equipe. Cada estado tem a sua equipe. Vai ter que montar a sua equipe, mas você já tem todos você tem rapidamente, através da ANAC, através da Capitania dos Portos, né, você tem como verificar qualquer estado hoje tem um grupo uma relação de automóveis, marcas, modelos, anos, e que cobra conforme o ano, a marca, o modelo do carro. A mesma coisa seria feito pelos estados em relação a lanchas, helicópteros e iates. O outro exemplo que você ia dar, qual era? Bom, o outro projeto é o projeto de lei, aí não precisa mudar a Constituição, portanto, teoricamente mais fácil, para corrigir a tabela de imposto de renda. Né? Corrigir a tabela de imposto de renda em 60% não é fácil, tem um custo, e o custo não é baixo, é um custo alto. Então, a nossa proposta é parcelar essa dívida, né, do Estado para com o cidadão em 10 anos. Né? Que é um período razoável. Razoável. Então, seria corrigido em 5% ao ano, que capitalizado dá mais ou menos 60%. Né? E então, em 2024, a tabela estaria plenamente corrigida. O custo disso são 140 bilhões em 10 anos. Tá? E aí lá na frente, vou dizer como é que a gente vai compensar esse custo. A forma de correção também. Por que a tabela está defasada? Porque não há uma forma de correção que esteja definida. Hoje tem até 2014, vai ser corrigido em 4,5%, que é o centro da meta. O que nós estamos propondo é que a partir dali, 2015 para frente,
seja corrigido pelo aumento médio da renda do trabalhador, que é medido pelo IBGE. Tem um índice que já mede isso, é um índice oficial. Né? Então, se a renda média do trabalhador, que nós estamos falando em renda, imposto de renda, né? Aumentou 5%, vai ser corrigido em 5%, independente da inflação ser 2% ou ser 10%, e vice-versa. Né? Se o trabalhador, na média, conseguir um rendimento superior, vai ser corrigido acima da inflação, porque na realidade o que tem que ser a tabela de imposto de renda tem que ser corrigido conforme o aumento da renda do trabalhador, e é isso que nós estamos propondo. O brasileiro tem uma dificuldade de dizer quanto ganha, tem vergonha de renda, porque ser pobre está incutido na cabeça das pessoas que é muito bom ser pobre. Uhum. Mas a questão, quando se mexe na renda da pessoa, a pessoa acha que está invadindo a sua privacidade. E, de certa forma, é verdade. É verdade. Como proteger a privacidade das pessoas se você está mudando as regras do jogo? Não, veja bem, quando você faz a sua declaração, auditor fiscal da Receita Federal, que tenho por dever de ofício verificar a veracidade das informações que você prestou, eu vou saber a sua renda. Né? Mas eu tenho o dever de sigilo a proteger os dados que eu acesso em função do meu trabalho. E eu não posso sair divulgando para outras pessoas quanto você ganha, porque isso é crime. Uhum. Né? Seria a utilização indevida de informações cobertas por sigilo fiscal. Então, a informação sobre o seu rendimento, sua renda, ela fica dentro da Receita Federal. É impossível que vaze? Não, já vazou. Está nos Estados Unidos, todas elas. Vaza, sabem de vaza. tudo. Mas o importante é que se saiba que existe punição, né, para quem comete esse crime. E na Receita Federal nós velamos pelo sigilo fiscal do cidadão. A Receita Federal é controlada pelo SERPRO, não? A questão... Não. A Receita Federal tem convênios com o SERPRO, tem programas próprios, né, de informática, e tem convênios com o SERPRO na maioria de seus programas. Né, mas nós pagamos, nós somos... O SERPRO é nosso fornecedor, vamos dizer assim. Quando a pessoa está querendo melhorar a sua renda, ela trabalha mais, porque quase sempre a renda está aquém da sua necessidade. Se a pessoa trabalha mais, ela vai conseguir, se ela tiver mais de um emprego, será que todas as rendas que ela obtiver de maneira enviesada, vamos chamar assim para facilitar o raciocínio, podem ser tributados? Podem e devem, porque se você tem 2, 3 empregos, cada empregador tem a obrigação de prestar uma declaração, né, que é a DIRF, dizendo quanto ele pagou para você. Né? E essa informação é a primeira que é cruzada. Quanto o empregador diz que pagou e quanto você diz que recebeu. Tem que dar direitinho, senão você vai para a malha. Né? E aí os teus 3 empregadores vão ter que dar essa informação que vai ser cruzada com o seu CPF. A Receita tem tudo unificado em Brasília. Isso. E ela tem superintendências regionais? Nós temos 10 superintendências regionais, uma das quais aqui em São Paulo. Temos mais de uma centena de unidades descentralizadas, são inspetorias, delegacias. Quer dizer, nós estamos nas fronteiras, né? Nós temos pontos de fronteira, uma das nossas obrigações é cuidar do comércio exterior, né? Evitar o contrabando, o descaminho. As atribuições da fronteira, da Receita Federal, são muito diversificadas. Daí a necessidade de nós termos pessoas muito bem qualificadas para desenvolver essa gama de atribuições diferenciadas. As mudanças econômicas são muito rápidas no país. Depende do governo que esteja comandando. A Receita tem agilidade para acompanhar essas mudanças e instalar unidades que sejam capazes de responder à altura às necessidades da região? Nós identificamos, há poucos anos atrás, nós identificamos um movimento forte de planejamento tributário por parte de grandes empresas, né? Que era difícil de você atacar porque nós não tínhamos uma delegacia especializada. Hoje nós temos delegacias especializadas no Rio de Janeiro e São Paulo, e em Belo Horizonte, pessoas físicas,
que se chama Delegacias de Maiores Contribuintes. Né? Então, 70% da arrecadação de impostos da Receita Federal vem desses maiores contribuintes. Então, ali nós estamos olhando com lupa. Né? Então, há sim uma velocidade de adaptação da Receita Federal às mudanças que ocorrem no mundo. Mas é claro que a gente está sempre um passo atrás tentando chegar ao lado, né? Mas as mudanças são muito rápidas hoje. Alguma vez na história brasileira a questão tributária chegou próximo do respeito ao cidadão? Olha, a questão do respeito ao cidadão em relação à tributação é isso que nós estamos discutindo aqui, é a justiça do que se cobra. Quando eu sou apresentado a uma pessoa, né, vamos dizer que eu me apresente a você, prazer, eu sou Pedro Delaria, eu sou auditor fiscal, mas o meu dinheiro está sendo muito mal gasto. Né? É a primeira normal, reação. É a primeira reação, né? Mas só que eu sou fiscal da Receita. Uhum. O fiscal do gasto é outro, inclusive cada um de nós, né? Que temos que, como fomos para a rua, para reclamar. Eu não tenho dúvida de que o movimento das ruas foi por causa da forma como o nosso dinheiro é gasto, né? Com o descaso com que é gasto o nosso dinheiro e com a corrupção que envolve todo o uso ou mau uso do dinheiro público, né? Então, nós todos somos fiscais do gasto, mas nós da Receita Federal, a nossa parte é arrecadar, principalmente combater a sonegação. É pegar não o seu, que é o bom contribuinte, mas pegar o do mau contribuinte, porque se a gente não pegar o mau contribuinte, você que é bom contribuinte vai ter que pagar dobrado. Sim. Né? Porque alguém tem que financiar o Estado. Agora, cobrar como o nosso dinheiro é gasto, aí nós todos estamos juntos, tem os observatórios sociais, tem as portais de transparência, e nós temos que nos mobilizar. As redes sociais estão facilitando o trabalho de vocês ou não? Eu acho que todas as informações, elas são passíveis de ser cruzadas. O que não quer dizer, o nosso ouvinte aí vai dizer, estou fora do Facebook, né? Porque a Receita está de olho. Não é bem assim, né? Mas o cruzamento de dados, de informações, uma notícia de jornal pode ser uma boa fonte de investigação da Receita Federal, né? Dependendo da notícia. Os corruptores são fáceis de serem pegos? Agora saiu uma lei, né, para punir o corruptor, que eu acho muito importante, né? Porque quando se fala a corrupção, ela tem duas mãos, né? Onde tem um corrupto, tem também um corruptor. E o corruptor, ele não é assim tão execrado quanto deveria ser. Ele é tão criminoso quanto o corrupto. Eu acho que tem que ter meios e agora parece que felizmente nós estamos tendo, meios de combater a corrupção, não só pelo combate ao corrupto, mas também você podendo chegar ao corruptor e até mesmo fechar empresas que usam desse artifício ilegal. O corruptor sempre utiliza profissionais altamente qualificados para burlar o fisco. O que faz com que o trabalho de vocês seja mais delicado. Eu não diria que é a corrupção, né? Não é o corruptor, é a grande empresa. Você imagina uma empresa grande realmente, ela faz um planejamento tributário altamente profissional, ela tem bons, excelentes advogados tributaristas, né? E os melhores contadores do país, para poder fazer o planejamento, que muitas vezes é um planejamento legal, mas muitas vezes esbarra para evasão, para sonegação. Aí você vai com uma dupla de fiscais, quando não vai um fiscal sozinho, né? Para combater essa banca de profissionais altamente qualificados no mercado. É uma luta desigual. Quanto tempo demora para descobrir uma maracutaia? Olha, dependendo da experiência do fiscal, né, tem as chamadas fraturas expostas, que se pega rápido. E tem os planejamentos tributários realmente intrincados que você tem que demorar muitos meses, às vezes até um ano, para poder descobrir toda a rede, né, não é de corrupção, mas de sonegação. Sim, de sonegação. Né? Qual é o próximo passo da campanha de vocês?
Bom, eu queria, antes de mais nada, Patrícia, dizer para quem quiser conhecer mais a campanha, né, dá o nosso site, que é www.impostojusto.org.br. Repete, por favor, lentamente. www.impostojusto.org.br. Lá vocês vão ter todas as informações sobre a nossa campanha, sobre os 2 projetos de lei, e o internauta vai poder inclusive, se ele gostar dos projetos, vai poder inclusive... Sugerir coisas. Não, sugerir também, mas vai poder aderir. Tem lá um contador, né, que nós estamos contando aqueles que querem aderir, querem prestar o seu apoio ao projeto, para ele ter o apoio popular, que é importante por causa do enfrentamento que vai existir dentro do Congresso Nacional, que evidentemente os mais ricos não querem ser tributados, né, e existe dentro do projeto a tributação de lucros e dividendos de grandes empresários, aqueles que ganham, que, como eu falei, custa 140 bilhões, né, e alguém tem que pagar, né, pelo outro lado. Claro. Então, hoje, você tem uma pessoa que ganha R$ 1.710, como eu falei, que é contribuinte do imposto de renda. Mais uma outra que ganha 2 milhões de reais por mês, ou 3 milhões, ou 10 milhões de reais por mês, não paga nada de imposto de renda, porque é isento, né? Então, essa é uma outra situação que o projeto de lei quer corrigir, mas não é para o pequeno, né? O pequeno, o microempresário, pequeno empreendedor, ele não vai ser prejudicado com esse projeto. Ele vai continuar isento. Hoje estaria isento até mais ou menos 120 mil, quem ganha 10 mil por mês estaria isento de qualquer tributação sobre o lucro. E há espaço para mais na discussão do projeto. O que importa, o importante, é que nós estimamos em 18 bilhões de reais, né, esse acréscimo de receita para fazer frente à correção do imposto de renda. Mas desses 18 bilhões de reais, 17, 95% disso vai vir, quem vai pagar são os 122 mil pessoas físicas que, no Brasil que têm rendimentos absolutamente indecentes para serem isentos. Não que ganhar muito seja indecente. Acho que ganhar muito é muito decente, mas tem que pagar o imposto. Claro. Indecente é você ganhar, enquanto um que ganha R$ 1.710 paga, você ganha milhões e não paga nada. Isso é indecente. O nosso tempo está esgotando. Diga uma coisa, o próximo embate qual é? O próximo embate é nós entrarmos com essa campanha no Congresso Nacional, o projeto de lei, a PEC, como eu falei, já está caminhando. O projeto de lei nós vamos entrar ainda nesse mês de agosto. E isso é para abrir a porta para uma discussão. Essa é a parte mais fácil de explicar do sistema tributário. Depois nós vamos ter que atacar essa questão do consumo. Nós vamos ter que atacar a questão da propriedade. A propriedade no Brasil é muito pouco tributada. Um sujeito que morre deixando 100 bilhões de reais, o seu herdeiro vai pagar a mesma coisa que o outro que morre e deixa 50 mil reais. Quer dizer, ou seja, tem na tua gestão você tem quanto tempo a renovação da presidência do sindicato? Meu mandato está terminando agora, em dezembro. É o primeiro? Não, é o terceiro. Terceiro? E você vai ser vítima novamente? Não. Não posso. Não Aí pode. Agora atingiu o meu limite. Teu limite. Então agora você vai ter que deixar essa campanha para o terceiro a partir de quando? Para um sucessor a partir de 2 de janeiro. Ainda temos muita coisa aí para fazer. Não, tem muita coisa. Bem, vocês vão fazer divulgação só acompanhando o projeto? Ou vocês vão fazer divulgação nos grandes veículos? Não, eu espero, assim como você nos deu a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto, que é um assunto árido, porém importante, e nem tão árido assim. Não é tão árido. Né? As pessoas, quando a gente explica, as pessoas entendem perfeitamente, mas de ter a possibilidade de fazer esse debate nas grandes redes de televisão, né? Por que não? É claro que tem economistas que vão ser absolutamente contrários. A gente sabe que todo projeto de tributação tem uma repercussão econômica. Mas eu estou absolutamente preparado para dar dados aqui, que eu quero dar aos economistas, né? Porque aí vai ser um embate de fato. Mas eu tenho todos os dados para refutar qualquer iniciativa que se fale de que isso vai prejudicar investimentos, ou vai gerar inflação, ou qualquer coisa desse tipo.
dar dinheiro para a classe média não gera inflação, não tira investimento. Pelo contrário, as pessoas, os empresários vão ter um mercado mais rico para consumir. Então, eles vão ter um mercado maior, quer dizer, vai investir mais, né? E não vai gerar inflação, e nós estamos prontos para esse debate. Bem, a Visão Plural hoje recebeu Pedro de la Rive, que é presidente do Sindifisco Nacional, com essa campanha muito interessante de gravar quem ganha mais, para poder nós todos termos acesso a um pouco mais de recursos e também mudar a tabela do imposto de renda. O Visão Plural volta na próxima semana, sempre cuidando de temas que sejam de interesse público. Nós voltamos na próxima vez.